Olá pessoas, tudo bem? Sim, você não leu errado. O tema do vídeo de hoje é exatamente esse. Eu fui roubado pela minha editora. Esse vídeo é mais um desabafo, mas eu acho que é necessário contar a minha história para que outras pessoas que estão chegando no meio literário agora tenham ciência do que fazer, como lidar e de como se prevenir para que o que aconteceu comigo não aconteça com vocês. Eu vou contar para vocês da melhor maneira possível e tentando manter o controle emocional como foi a minha experiência ao tentar fazer a publicação do meu livro e assim eu acabei sendo roubado pelo meu editor e enfim. Bora pro vídeo. Para quem me conhece, chegou agora nesse canal, eu sou Fábio Abreu, escritor, criador de conteúdo aqui do YouTube. Eu comecei minha carreira como escritor em 2012, quando eu publiquei meu primeiro conto pela editora Novo Século, na antologia O Último Dia Antes do Fim do Mundo, que foi organizada pela escritora Lícia Barros. Nessa antologia, eu participei com um conto chamado Solária. Obviamente que era um conto de fantasia, porque é a minha área de atuação. Apesar de meu livro solo ter sido publicado como um romance, e realmente é um romance romântico, eu sou da área de fantasia. Foi uma experiência incrível, participei com pessoas que eu tenho até hoje com grande carinho, grande apreço, e me iniciou profissionalmente no mercado editorial. Eu estou contando um pouquinho de como foi a minha história como escritor desde o início, no início da carreira realmente, para que vocês acompanhem a batalha que é para fazer a publicação de um livro no Brasil hoje e entendam como foi para mim a experiência de ser lesado, não só em questão financeira, mas emocionalmente. Após a participação nessa antologia em 2012, eu tive a ideia de criar uma nova antologia e eu mesmo organizar. Eu estava tão entregue a esse mundo de uma maneira tão intensa e eu tinha tido a experiência e o contato com pessoas que trabalham no meio editorial que eu decidi organizar essa antologia, criei ali o conteúdo e comecei a angariar pessoas, convidar pessoas para esse projeto. A primeira pessoa que eu convidei foi a autora Glautambra e ela me ajudou aí na organização dessa antologia para que o projeto funcionasse e graças a Deus foi tudo bem. Então nós criamos e publicamos essa antologia com a participação de outros autores. Esse livro foi publicado pela Amazon em 2014 e o nome é Conto dos Sete, Os Sete Pecados Capitais. Basicamente são 7 autores, 6 autores mais eu, e cada um ficou com um pecado. Eu falava sobre a ira e demais autores falando sobre os demais pecados. Vou colocar para vocês aqui um quadrinho com 6 fotos dos 6 autores participantes. São pessoas incríveis, profissionais excelentes, que fizeram um trabalho sensacional e acreditaram no meu projeto. Após isso, em 2016, eu recebi o convite para poder participar de uma antologia sobre diversidade. Eu não consegui resistir porque o tema me interessava muito, me representava de uma maneira muito íntima e eu tinha um conto pronto que cabia muito na proposta. Eu consegui autorização da organizadora, que é a Duda Hatzera, escritora também, faz vários trabalhos editoriais, e eu publiquei meu terceiro conto também na Amazon, na antologia 8 Faces da Diversidade. Nessa antologia, o conto publicado foi Oportuno Destino e eu conto a história de um casal homoafetivo. Na verdade, assim, eu conto a história de um personagem que sofre abuso e traição do seu parceiro e ele, com tempo e perseverança, ele consegue enxergar que ele é muito maior que isso, sai dessa relação abusiva e lá no final ele tem a redenção. Quem estiver interessado, vou deixar o linkzinho aqui embaixo na caixa de descrição de todos os livros que estão na Amazon, tá? Então, engajado já aí por 5, 6 anos quase de trabalhos de publicação de contos em antologias, eu decidi procurar uma editora porque, através de um insight, eu tive a ideia para criar um texto de romance e ele se tornou meu primeiro livro solo, meu primeiro romance concluído. E não era uma fantasia, ironicamente, apesar de eu escrever fantasia, era um romance romântico e é o meu livro publicado até hoje, que é o Teu Silêncio, Minha Resposta. A criação de Teu Silêncio, Minha Resposta foi, para mim, uma experiência muito legal, difícil porque
só trabalhar com emoções, com sentimentos e com relacionamentos é muito mais complicado do que criar conteúdo de fantasia. Para mim, né, como é a minha área, é muito mais fácil trabalhar com fantasia, criar mundos, personagens, enredos que envolvam tudo isso. Mas falar de romance apenas, falar de ser humano, da intimidade, enfim, é complicado. E nessa pesquisa, em que eu buscava uma editora para fazer a publicação do meu livro, eu tive aí a sorte de encontrar uma editora no momento em que várias abriam a possibilidade para envio de originais, e depois de eu receber alguns nãos, o que é super comum, né? Até que você publique um livro é 150 nãos para um sim, e você tem que avaliar esse sim com muito cuidado para ver se realmente é uma boa oportunidade. Para quem acha que o mercado editorial no Brasil é fácil, porque você vê vários autores publicando, queridos, tenham certeza, se você vê um autor publicando um livro, te convidando para ir num evento de lançamento de real importância, valorize essa pessoa, porque ela lutou muito para chegar onde ela está. Muito mesmo. Enfim, voltando, eu consegui aí contato com uma editora e eu comecei a desenvolver uma conversa de avaliação para saber se seria realmente viável ou não, se era aquilo que eu queria, se era a proposta que meu livro precisava para ser publicado. Recebi incentivo de algumas pessoas próximas para que eu me engajasse nisso, né? Só que era uma publicação coparticipativa. Para quem não sabe, no meio literário existem alguns tipos de publicação e 3 delas são as mais conhecidas. A publicação tradicional, onde a editora banca toda a editoração do livro e você só vai receber os royalties pela sua publicação. A publicação coparticipativa, que tem um outro nome que agora eu não me lembro, mas você entra com parte do valor e a editora com outra parte, né, com a outra parte desse montante para que a editoração seja realizada, e você geralmente ganha só 5 livros assim simbólicos de toda a produção. E a publicação paga, que é aquela onde você entra assim com todo o montante para poder gerar a publicação, a criação do seu original, né? Trabalhar a publicação do seu original num livro físico. E vou te falar que não é barato. Eu já vi autores me confirmarem que tiveram gasto com cifras acima de 10k para fazer a publicação, muito acima. E aí eu, envolvido, empolgado e muito contente porque Teu Silêncio Minha Resposta, meu primeiro livro físico, meu primeiro livro terminado, né, iria se tornar um livro físico, né, ia ser publicado. Eu decidi topar a publicação, assinei um contrato com a editora e fiz o depósito do valor do dinheiro. Após o depósito, vinha a parte que era para mim seria mais interessante, que era a editoração, que era a criação de capa, editoração, revisão, como iam ser feitos os detalhes de cada capítulo, como ia ser feito o contracapa, o que precisaria. Enfim, essa é uma parte da criação, da editoração, que o autor gosta muito, porque ele participa de uma maneira muito íntima, tentando dar à obra que ele criou a sua personalidade, a sua visão, mesmo sabendo que algumas editoras tentam podar um pouco isso e não permitem que autores tenham essa liberdade. Nem todas as editoras permitem que isso aconteça de fato, que é bem chato, porque o autor quer cuidar da obra, que é praticamente um filho para ele. Mas muitas vezes a gente entende e deixa nas mãos de profissionais que estão muito capacitados para fazer, mesmo que não tenha a mesma visão e sensibilidade que o autor tem sobre a obra. Mas isso é normal. E foi aí que começaram os problemas. Eu comecei a perceber que tinha muito silêncio por parte da editora. Eu enviava e-mails para o meu editor, enviava mensagens, eu simplesmente não tinha resposta. Tinha uma pessoa que trabalhava com ele, a pessoa respondia, mas eu percebia que a pessoa também não tinha muita informação. Não era nem que ela não queria passar, ela realmente não tinha. Como se aquele hiato de informação fosse algo mais global. Não demorou muito para que a verdade viesse à tona e eu descobrisse que o editor havia sumido e com ele levado não só o meu dinheiro, mas uma parcela muito grande do meu sonho. O resultado disso foi mais de 1 ano sem conseguir escrever nenhuma linha, sem conseguir ler nenhum livro, porque tudo que me remetia à literatura era extremamente doloroso. Porque quando ele sumiu com o dinheiro, ele não sumiu só com o dinheiro. Ele levou com ele um pedaço de mim, que a publicação desse livro, de Teu Silêncio Minha Resposta, para mim era algo que era uma... Eu não consigo
expressar em palavras, mas era algo que me completaria naquele momento. Eu me dispus de uma reserva que eu tinha feito através de ideias, enfim. E infelizmente, a minha realidade era aquela. Eu não tinha dinheiro mais, né? Eu tinha um livro pronto e um sonho em pedaço. Foi difícil me reerguer naquele momento. Precisei de bastante tempo em silêncio. Todos os meus amigos que tentavam me animar em relação a essa situação, eles estavam inseridos no meio literário. Falar disso, citar isso em conversas, e era extremamente doloroso. Era muito complicado lidar com essa situação, com os sentimentos que ela traziam, e eu preferia simplesmente não falar do assunto até que eu consegui respirar mais aliviado e enxergar a situação, ou superar a situação, que seria a palavra, para que eu pudesse tomar atitude em relação a isso e fazer algo realmente bom sobre o que eu tinha feito e mediante a tudo isso que aconteceu, e tomar atitude de fazer algo que realmente mudou a minha perspectiva e a minha vida na literatura. Esse momento de virada ele veio não apenas no âmbito da literatura, mas me permitindo respirar um pouco melhor no que se referia ao mercado editorial, a falar de livros, a ler novamente, a criar novamente, que era algo que eu não fazia há mais de um ano. E duas pessoas muito especiais na minha vida, eu preciso citar aqui e agradecer, porque foram pessoas que me deram um suporte impressionante nesse período e também nesse momento de tomada de decisão que eu decidi fazer o Teu Silêncio Minha Resposta ganhar o mundo, independente da situação que tinha acontecido, porque é uma história que eu afirmo com todas as letras que precisa ser lida por todos que amam romance. É a Lu Franzin e a Glau Tambra. Glau é uma companheira desde 2012 que sempre me apoiou, sempre me incentivou. Uma das primeiras pessoas, se não me engano, foi a segunda pessoa que leu de fato Teu Silêncio Minha Resposta do começo ao fim, que a primeira foi a minha mãe. Me deu um apoio incondicional para que isso acontecesse. A segunda pessoa é a Lu Franzin, que não só me deu apoio, fez toda a revisão, diagramação e até publicou o arquivo quando eu fiz a publicação do meu livro na Amazon, sozinha, eu praticamente não fiz quase nada, eu só entreguei o arquivo para ela e depois eu dei ok para revisão e ela fez tudo sem me cobrar nenhum centavo. Eu não tenho palavras para agradecer a essas duas pessoas, porque o que elas fizeram por mim vai além da amizade. E foi no momento que eu precisava desse apoio e elas foram incríveis, realmente. Enfim, superando esse período e de mazelas e situações ruins e experiências terríveis, veio um momento aí do refrigério e Teu Silêncio Minha Resposta, o meu livro foi publicado em 2018 na Amazon, em formato de e-book. Ele hoje ainda está disponível para compra. Quem não tem e tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição para vocês poderem acessar lá. É um romance incrível, eu sou suspeito para falar porque é o meu filhote, mas eu sempre recomendo da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível para recomendar Teu Silêncio Minha Resposta é, por favor, quando você for ler o último capítulo, leve um copo de água e um lenço de papel para secar as lágrimas e tomar um copo de água para se acalmar no final. E depois você pode vir me xingar nas redes sociais, porque vai ser super normal. Assuma não há momentos ruins, não há fases ruins que não passem na vida, e o melhor ele sempre está por vir, bem ali na frente. Basta que você tenha fé e esperança de que algo realmente aconteça e trabalhe dura e arduamente para que isso aconteça. Eu encerro esse depoimento aqui, eu peço até desculpa por ter sido um depoimento um pouco triste, mas a realidade é essa. Se você é aspirante a escritor, se está começando agora, se tem um livro, se você é escritor há algum tempo, mas não tem publicação original feita por alguma editora tradicional, etc., tome muito cuidado, se cerque de todos os cuidados possíveis, mas não desista do seu sonho. Sonhar sempre vale a pena. Realizar sonhos é fundamental para que você alcance o seu nirvana pessoal. Então é isso, pessoas. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque daqui a pouco eu choro e eu não tô afim. Eu sou o Fábio Abreu. Deixo minhas redes sociais para quem quiser me seguir para mais informações e depoimentos de quem leu Teu Silêncio Minha Resposta aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta aí, apesar que os comentários podem ser de autoajuda, mas enfim, comenta para ajudar. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Até!
Teu Silêncio, Minha Resposta é um livro que fala sobre o grande poder do amor. Mas grande poder mesmo, assim, que vai da grande euforia até o fundo do poço, passando por todas as nuances, do espiritual ao carnal, tudo, né? E o protagonista passa por, enfim, várias situações. E o mais legal para mim foi que o Fábio ele não escreveu somente uma história de romance, mas ele conseguiu unir o romance com a beleza, com a fantasia, e ele nos envolve nisso aí, né, no decorrer da história. E no final a gente acaba o livro com um sorriso nos lábios, sabe? De encantamento, eu acho que é isso. É um livro encantado, você fica encantado no final. E valeu muito a pena. É maravilhoso, gente. Vale a pena ler e se apaixonar também. Olá, eu sou a Camila, professora aqui em São Paulo. Quando eu li Teu Silêncio, Minha Resposta, a cada capítulo ficava, como eu posso dizer, percebia que estava aprendendo a respiração. É um livro surpreendente. Primeiro que é um romance vindo de um homem, né? Por um homem. Normalmente é a mulher que é sempre tratada de romance e dessa vez é um homem. O livro é surpreendente. Você vai junto com ele para a Grécia. Eu super indico. É apaixonante. Olá, gente. Eu sou Lia Meira, daqui de Livramento de Nossa Senhora, Bahia. Estou aqui para falar para vocês sobre este livro que eu li, recomendo. Teu Silêncio, Minha Resposta, do meu grande amigo Fábio Abreu, que o Facebook me deu. Ah, tá rimou. Então, gente, o que eu posso falar sobre esse livro? Que ele é apaixonante, cativante e enlouquecedor. Sim, enlouquecedor. O Fábio Abreu quer enlouquecer a gente. Enquanto a gente não termina de ler, a gente não sossega. Outra coisa, ele descreve tão bem o lugar onde é descrito a história, lá na Grécia, que eu me senti lá na Grécia mesmo. Portanto, recomendo. Beijo. Oi, gente. Meu nome é Hannah. Eu sou bióloga de formação e sou também produtora de conteúdo literário no Mundinho da Hannah. E hoje eu tô aqui para falar sobre um livro que mexeu muito comigo. Eu conheci, na verdade, primeiro o autor do livro, que foi o Fábio Abreu. Ele falou com tanta emoção, contando a história do livro dele, que acabou me convencendo. E naquele mesmo momento em que ele estava falando a história dele, eu acabei baixando o livro. Quando eu li, a emoção que ele sentiu, eu consegui sentir de novo lendo o livro dele. Foi um livro que foi sensacional. Eu sou dura na queda pra chorar com livro, com filme, com qualquer coisa. Normalmente eu seguro bem a onda, mas com esse livro foi uma coisa impressionante, porque acho que o que eu não chorei lendo o livro, mas eu já estava tão tocada que eu chorei na hora de escrever a resenha. É um livro fascinante e eu recomendo muito a leitura. Tchau! Olá, eu sou a Lu Franzin, autora do livro Colcha de Retalhos. Mas hoje eu tô aqui para fazer uma indicação de livro para você. Uma história de amor, com uma pitada de fantasia. Um livro cheio de emoções. Eu tô falando do Teu Silêncio, Minha Resposta, do Fábio Abreu. É um livro que eu tive a oportunidade de revisar e fazer a betagem e eu super recomendo. Tá disponível na Amazon. Corre lá, pega o seu também. Tchau! Olá, amigos. Eu sou a Glautambra, autora da Caçadora do Tempo, e estou aqui para falar do meu amigo e escritor Fábio Abreu, autor da obra O Teu Silêncio, Minha Resposta. É uma história fantástica, cheia de mistérios, sobrenatural, drama, que você vai se apaixonar. Não venha me dizer, aí se prepare um lencinho do lado e não venha me dizer que você não vai gostar, porque essa história é simplesmente arrasadora. Ela vai arrasar com você. Leiam. Olá, eu sou Adriana Ramiro, quero aqui contar um pouquinho das minhas emoções e impressões literárias sobre a história que conta o livro Teu Silêncio, Minha Resposta, do escritor Fábio Abreu. É um livro tocante, profundo, permeado por um drama entre dois jovens, o Christian e a Mayara, e ambientado na ilha de Creta. Aí é justamente entre começos e recomeços que esses dois jovens encontrarão nas entrelinhas do silêncio
as respostas para os seus dilemas de amor. Eu recomendo essa leitura e eu espero que você goste.